Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui estão os meus doodles, praticamente todo aquarelado. Conforme eu conversei no outro vídeo, eu comecei fazendo uns tons nas nuvens. Deixa eu ampliar um pouquinho. Que eu quis deixar uns tons mais frios, né? Aqui estão as nuvenzinhas por todo a ilustração, elas aparecem, tá? Então eu sugeri para quem tem um pouquinho de receio aplicar alguns tons leves, né, nas nuvens, e se quiser, fica a critério de vocês, tirar o excesso com a borracha plástica, né? E daí começar a pintura. Hoje eu vou mostrar como é que a gente vai aquarelar toda esta região aqui, ok? Então aqui eu fiz o seguinte, nestas áreas mais fortes dos cogumelos, eu fiz só com lápis seco, o lápis aquarelável, mas eu não aquarelei, tá? Eu usei como se fosse um lápis permanente, tá? Então eu vou mostrar para vocês que eu fiz alguns tons de base. Depois eu dei alguns retoquezinhos para dar um colorido melhor, que foi a seguinte sequência. Na base dos cogumelos, eu apliquei este lápis Cherry Plum, que é o da Maped, tá? Mas não é o aquarelável, é o lápis seco. Depois eu fiz alguns toques, né, com esses outros tons aqui, o Wood Brown e o Light Red. E depois que eu aquarelei, que secou, no dia seguinte eu passei esse tom que é o Lemon Yellow, ok? Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz e depois eu vou fazer com vocês hoje este doodle. E se der tempo eu faço o peixinho para o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, tá? Então, a sequência que eu fiz, eu marquei aqui nesse cogumelo, foi o primeiro, o Cherry Plum, tá? Que eu fiz aqui uns detalhezinhos aonde eu queria escurecer, né? Pra dar uma sombra, que vocês lembram que eu falei que a luz vinha daqui. Então, eu fiz um pequeno sombreado, né? Aqui eu fiz com esse tom, para depois que eu passar o amarelo por cima, ele chegar no tom que eu queria. Então, aqui eu vou fazer novamente, como vocês veem aqui, essa haste aqui, essa base do cogumelo, eu fiz mais encostadinha, né? Então, eu vou fazer uma sombra, aqui também. Aqui, como a luz vem, né, nesse sentido, eu vou fazer a sombra por aqui. Tá? Aqui a parte de trás. Aqui eu já passei o tom do Wood Brown, que eu tô usando aqui também nessas áreas do cabinho aqui do cogumelo, tá? Então, a minha base para esse vermelho total aqui foi primeiro esse Cherry Plum, ok? Aí eu pus o aquarelável Wood Brown, que eu vou mostrar para vocês hoje, que ele tá numa área maior, né? Então eu vou aquarelar inclusive com eu tenho aqui a embalagem do meu Aquash Brush, mas eles chamam de Water Brush, tá? Que é um pincel de uso para plein air, né? Quando a gente vai fazer desenho fora do estúdio. Aqui eu fiz a mesma coisa, passei o Cherry por baixo, o Wood Brown por cima, tá? Vou pôr um pouquinho do vermelho, como vocês viram que o resultado daqui ficou bem
uma cor bem quente, né? Que eu comentei que eu ia fazer tons mais fechados aqui, né, os tons mais quentes, por isso eu tinha feito as nuvens naqueles tons de azul e lilás, tá? Então aqui vocês estão vendo que eu tô só fazendo uma sujeirinha do vermelho, porque eu não quero que fique totalmente avermelhado aqui embaixo, tá? E como a gente fez aquele teste, né, no começo do desenho, que eu posso... como é que eu vou falar pra vocês? Eu posso corrigir, né? Não é bem um retoque. Eu posso corrigir esse desenho, né? Esse colorido depois que tiver seco, tá? Então, vocês viram que eu apliquei essas duas cores, tá? Agora eu vou passar o meu Aquash Brush, vou mostrar pra vocês a embalagem que eu tenho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se ajuda vocês. Este meu que eu usei nas nuvens é o Small, né? O número 2, o pequeno. Eu também sugeri que vocês não colocassem muita água. Dá pra ver, né? Que tem pouquinha água. Na verdade, eu coloco... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Um dedinho só de água dentro do Aquash Brush aqui, tá vendo, gente? Com a gravidade, a água força a saída mais forte, né? E aqui eu tô usando o Large, né? Que é o maior que tem, ok? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir para poder... vocês poderem acompanhar melhor. Nessas áreas que eu apliquei os lápis aquareláveis, hoje de novo tá calor. Eu comentei com vocês que eu gosto dessa temperatura porque seca mais rápido e não deforma o papel, tá? Sempre eu tenho o meu papelzinho absorvente, né? Ou um paninho. Então, vamos lá. Aqui, por ser uma área grande, eu não vou usar aquele pincel Small. Vocês estão vendo que tá caindo bastante água aqui, tá? Mas é proposital eu usar esse, tá, gente? Porque a área é maior e eu quero que fique uns tons mais fortes aqui. Então, vocês viram que eu passei 3 tons do Wood Brown, o Cherry Plum e o vermelho. Tá? Aqui vocês vejam que praticamente eu estou só conduzindo o pigmento, como é a maneira que eu gosto de fazer. Tá? E aqui a mesma coisa. Então, depois que eu fizer esta aguada, que eu levar todo esse pigmento na área que eu quero, eu vou deixar secar bastante, tá? Por isso eu adiantei essa área aqui para vocês me acompanharem. Então, aqui vocês vejam que tá todinho aquarelado. Tá bom, gente? Então, já dei essa primeira aguada. Depois dela, eu vou aplicar o amarelo quando ela estiver seca, tá? Então, como essa área aqui eu já fiz anteriormente, ela secou, eu quis mostrar pra vocês essa região, a diferença dos tons que deram com essa minha aquarelada por baixo. Isso aqui é bem legal. Eu vou virar assim pra eu poder aquarelar sem esbarrar minha mão lá, tá? Então, voltando, depois que eu passei os coloridos, né, que eu escolhi, estou usando esses tons por ser aqui nesse cogumelo e era o tom que eu queria deixar uma coisa mais vibrante. Agora, depois dele seco, então eu vou passar o meu amarelo. Tá? Eu espero que dê para vocês verem de perto, né, que
Acho que tá bom. Tá. O colorido dele muda totalmente, né? Porque fica essa mistura. E com cuidado eu vou virando para não colocar minha mão em cima da parte que eu aquarelei aqui. Tá? Então, aquela área que eu aquarelei agora aqui com vocês, eu não vou mexer mais hoje. Eu prefiro deixar para mexer amanhã com mais segurança, apesar de estar calor de novo hoje. Então, vamos lá. Essas áreas onde tem as bolinhas brancas, eu não usei aquarela, tá? Nessa região aqui. Eu usei só o lápis seco. Tá? Pintei sem aquarelar, né? Aliás, fiz o colorido, né? E não aquarelei. Os doodles e o restante do desenho, eu colori com os lápis aquareláveis e depois usei o aquash brush. Tá bom? Então, o resultado tá ficando esse aqui. Se eu quero deixar uma cor mais vibrante, eu posso fazer algumas correções por cima, tá bom? Então, por enquanto, ele vai ficando assim, ok, gente? Deixa eu virar na posição certa para vocês verem. Tá? Dá pra ver bem a diferença dele depois do amarelo, né? Então, enquanto estão secando esses 3 cogumelos, eu vou mostrar pra vocês esse doodle aqui, que eu quero fazer em tons de azul e verde, como eu fiz este. Dá pra vocês verem, né? Como eu fiz esse daqui. Que eu apliquei uns tons de azul e depois eu apliquei o verde. Os tons que eu usei ali foram o Bubble Blue, o Blue Lagoon e o Apple Green. Tá? Acho que dá pra vocês verem, tipo, na área branca aqui. Tá? Se vocês não têm uma pad, dá perfeitamente para fazer com outro lápis, tá, gente? Eu estou sugerindo estes tons, essas cores, porque são os lápis que eu tenho aqui em mãos e gosto muito da pigmentação deles, tá? Então, aqui o que que eu fiz com os meus doodles? Como vem uma luz nesta região, né, aqui, eu quero deixar essa área mais clara. Então, eu vou começar, como vocês lembram no outro vídeo, marcando as sombras. Pra mim, eu quero marcar com esse azul aqui, uma sombrinha em volta do bracinho dele. Tá? Aqui o próprio ilustrador já deixa umas marquinhas de sombra, como uma guia pra gente, né? Então, eu fiz aquilo lá, fiz aqui embaixo do joelhinho dele. Essa outra perninha que tá por trás. Onde mais? Este outro bracinho aqui também, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. E como eu quero essa área clara, eu vou usar o recurso que eu usei nas nuvens com vocês. Então, eu vou dar uma colorida leve, só pra depositar um pouquinho do pigmento. Pra mim, esse tom é um tom claro, então eu tô pondo nessa região que eu quero a luz, tá? Não vou colocar em tudo. Tá bom? Aqui embaixo da boquinha, fazendo uma pequena sombra. Embaixo do olhinho, fazendo uma sombrinha também. Tá? Vou completar com a outra cor. Esse que eu tava usando, gente, era o Bubble Blue. Agora, eu vou usar o Blue Lagoon, tá? Então, eu vou predominar um pouquinho para fazer um contraste aqui. Vocês vejam que eu já tô colocando a mão em cima da onde eu aquarelei, tá? Então, para fazer um contraste nesses 2 tons aqui, que eu tô usando o azul. Tá?
Nessa área também eu vou colocar um pouquinho deste azul. E o verde será colocado depois que secar. Tá? Então, eu fiz essa área toda dos doodles com essa mesma técnica, tá? Depositei aqui o pigmento. Agora eu vou tirar um pouquinho do excesso com a borracha. Tá? Para deixar clarinho e eu poder retocar depois. Essa borrachinha minha aqui é a Mono Zero, mas não é a redonda, né? É a Extra Fine, mas é a quadradinha, tá? Então, retirei. O que que eu faço agora? Vou passar uma aguada. Vamos lá. Então, aqui eu quero escurinho para contrastar com aquilo lá, tá? Vou puxar mais um pouquinho aqui, a parte de baixo dos olhos. Né? E como sempre, aquela minha dica de não ir e voltar, porque eu não gosto, eu tô só trazendo pigmento, tá, gente? Aqui mais escuro. Aí, quando tem aqui uma área que ficou mais água, eu deixo parada e vou para outro pedaço, tá? Então, na verdade, o que eu uso o Aquash Brush é para deixar uma coisa mais homogênea, uma coisa mais lisinha, vamos... E aqui, olha, vocês vejam que eu não tô nem colocando pigmento, eu tô trazendo dali. Aquela sombrinha na outra perna, ok? Então, por enquanto, esse doodle vai ficar quietinho até eu aquarelar. A aquarela, quando eu falo pra vocês que é uma técnica muito gostosa, muito calma, é porque a gente tem que ter essa paciência de ir fazendo áreas alternadas para ela ir secando e a gente não perder tanto tempo. Mas é uma coisa bem calma, tá bom? Então, agora eu vou diminuir aqui um pouquinho para fazer o restante do desenho. Nestas áreas aqui que eu tinha aquarelado, a gente põe a mão, ela tá fria. Perto dessa daqui, ela tá bem friazinha, mas eu já posso aquarelar. Já posso colorir, desculpa. Vocês vejam a diferença que dá de cor? Olha como ele tá. O tom que eu tinha aquarelado. E agora ele muda para um tom de laranja. Por isso eu escolhi aqueles tons para base. Né? Um pouquinho do roxo com o marrom. Né? Dá para vocês verem bem a mudança das cores. Vocês vejam que não demora tanto num dia como hoje pra gente poder colorir por cima. Mas mesmo assim, como eu falei no começo, eu prefiro colorir... Deixa eu colocar a minha fórmica aqui embaixo. De um dia pro outro. Né? Eu tô tendo a segurança de fazer isso agora porque tá muito calor. Tá? Então, esse trabalho foi todinho feito assim. Quem quiser acompanhar o passo a passo do colorido, as fotos estão no meu Facebook, na minha página, que é Carval Studio by Carol Castilho. Algumas fotos também no Instagram, que é Carval_Studio, ok? E assim a gente vai seguindo. Se vocês tiverem dicas, sugestões, deixem nos comentários aqui do canal, tá? Que assim que possível eu respondo para vocês. Por favor, para ajudar a divulgação aqui do canal, deem um joinha, inscrevam-se para vocês receberem
as novidades. Tá bom, gente? Agora eu vou esperar mais um pouquinho, deixa eu mudar pra cá. Eu vou mostrar pra vocês outros desenhos. Enquanto esse daqui seca, eu vou colocar essa fórmica por cima pra não estragar. Outros desenhos que eu fiz aqui nos doodles, tá? Que também foram aquarelados. Tá? Esse aqui foi todinho aquarelado. Este aqui foi com nanquim e giz pastel oleoso. Vocês vejam que aonde eu aquarelei, não marcou o verso, tá? Nessas páginas aqui ele não marca, não. Aqui foi uma outra página que eu fiz com giz pastel oleoso. Aqui com giz pastel seco. Aqui também foi aquarelado, tá? E agora eu tô fazendo esse aqui com vocês. Que qualquer sugestões ou dúvidas, deixem por aqui, ok? Deixa eu ver se já secou esse aqui, já dá pra passar o verdinho. Vocês viram que eu deixei bem clarinho, né, esse doodle aqui, porque eu não quero ele escuro mesmo, não por causa desses dois cogumelos, eu não quero que ele realce mais que os cogumelos. Então, eu já vou aplicar o verdinho aqui, que é o Apple Green. Aqui eu tô fazendo a mesma técnica que eu usei pra cá. Eu tô só aquarelando com os tons claros, né? Passei a borrachinha, porque é só uma sugestão para quem tem um pouco de receio de aquarelar. Para tirar um pouco do excesso e não ficar tão marcado, e eu, se for necessário, ter a possibilidade de corrigir. Tá bom? Então, aqui estão os tons de verdinho por cima do azul. Vocês vejam que ele ficou bem clarinho, mas era esse o objetivo mesmo. Essa marca que ficou aqui, gente, é porque a área tá muito molhada. Então, depois que ele tiver mais sequinho, quando eu fizer, vocês estão vendo a transição que eu fiz aqui, eu vou passar uma borrachinha. Tá bom? Então, por enquanto, as minhas sugestões e dicas são essas, ok? Um beijo e até mais!